Olá, queridos irmãos e irmãs, queridos alunos e alunas. Aqui quem vos fala uma vez mais é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro do Tucuruvi, zona norte da cidade de São Paulo. Muito bem, gente, este é o nosso curso Edificando Famílias Saudáveis e esta é a nossa aula número 18 e a última aula do nosso curso, né? Graças a Deus chegamos aí à última aula do nosso curso, mas mesmo sendo a última aula, não é menos importante do que as anteriores, né? Hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante, muito relevante, que é o relacionamento do casal com os sogros e os pais, né? Esse é um tema também bastante interessante. Eu vou me valer uma vez mais do livro do pastor Jaime Kemp, Sua Família Pode Ser Melhor. Esse livro a gente cobriu todo este livro nesse curso e também nos valemos de outros materiais, de outros livros, de outros autores, né? Mas o nosso querido pastor Jaime Kemp, ele coloca aqui um capítulo, até o nome do capítulo é até engraçado, né? O nome do capítulo é o seguinte: Feliz foi Adão que não teve sogra, né? Então, o autor do livro aqui, ele faz uma brincadeira, né? Feliz foi Adão que não teve sogra, né? Mas, brincadeiras à parte, ele escreve um capítulo bem interessante sobre o relacionamento, né, do casal com o sogro, com a sogra, com o pai, com a mãe, né, dos cônjuges, tá certo? E ele começa aqui dizendo pra gente que o relacionamento, né, entre o casal e os seus sogros é um dos problemas, né? Ou mesmo um campo de batalha em muitas famílias, tá? Então, essa questão do relacionamento do casal com os sogros e com os pais é um dos problemas, é um dos campos de batalha em muitas famílias. Por isso, o autor aqui decidiu incluir este capítulo, né, neste livro. E ele vai relembrar para nós aqui um versículo que foi estudado lá no início do curso, né? Quem está fazendo o curso desde o início, lembra-se que nós lemos lá no início o texto bíblico de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, né? Onde Deus ali, né, dá uma dica importante em relação ao nosso relacionamento com sogro, sogra, pai e mãe, né? Que é aquele versículo em que o Senhor diz ali, né? Por isso deixa o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne, né? Então, lembrando que o texto diz ali que o homem deve deixar, né? Deixar o seu pai e a sua mãe e se unir à sua mulher, né? Então, formando uma nova família, né? Os dois se tornando uma só carne, tá certo? Então, veja, como já havíamos dito lá atrás, só relembrando, né? Esse ponto aqui é importante da gente relembrar, porque é o fundamento aqui para essa nossa última aula, né? Então, veja, este deixar, né? O texto diz que o homem deixa pai e mãe, né? Então, este deixar é um deixar deixar em vários aspectos, né? É um deixar geográfico, é um deixar financeiro e é um deixar emocional também, né? Porque o homem assume uma nova função, né? Ele que era apenas filho, não deixa de ser filho, né? Mas passa a ser marido. E essa nova função de marido, ela é até mais importante agora, ela é mais prioritária do que o papel de filho, tá? No caso do homem. Então, o homem assume uma nova função, ele passa a ser o marido da sua esposa,
né, quando ocorre o casamento. E o mesmo acontece com a mulher, que passa a ser a esposa do seu marido. Tá? Então, quando ocorre o casamento, novos papéis são assumidos pelo recém-casado, né, casal, tá certo? Esse casal recém-casado, esses dois, homem e mulher, passam a assumir novas funções sociais, vamos dizer assim, que não exerciam, né? Passam a ser marido e esposa, né? Não deixam de ser filhos, é verdade, mas o papel de marido e esposa passa a ser prioritário, tá? Então, ambos, tanto marido como esposa, né, deixaram seus pais, conforme diz o texto bíblico, no sentido de que assumiram, então, uma nova função dentro da família, tá? Eles assumiram um novo papel, uma nova função dentro da família, né? Agora são não apenas filhos, mas marido e esposa. Portanto, para que este novo relacionamento entre os recém-casados possa ser desenvolvido normalmente, né, o cordão umbilical precisa ser cortado, tá? Para que esse novo relacionamento de marido e esposa possa ser, né, desenvolvido de uma forma normal e tranquila, esse cordão umbilical precisa ser cortado. Isso não significa, note agora, veja só, isso não significa que os filhos vão cortar o contato com seus pais, ou que vão abandoná-los ou ignorá-los, tá? Aqui a gente precisa ter um equilíbrio, né? Quando a Bíblia diz que o homem deve deixar pai e mãe, tá? Isso não significa que os filhos não vão ter mais contato com os pais, que vão abandonar ou ignorar os pais, mas significa que os filhos vão se desligar emocionalmente da dependência dos pais, né? Que durante a vida deram segurança, proteção e apoio financeiro, né? Então, durante toda a vida, aquele pai, né, aquela mãe deu aquele apoio financeiro, deu proteção, deu segurança para aquela filha, tá certo? Mas quando aquela filha casou, então precisa desligar-se emocionalmente da dependência dos pais. E a mesma coisa o filho que se casou, teve sempre o apoio dos pais. Agora é hora de se desligar emocionalmente da dependência dos pais, né? Então veja, se este deixar não acontecer, o unir-se, que significa cimentar, será prejudicado, né? Porque o texto diz que o homem deixará o seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Então, se o deixar não acontecer, o unir-se, né, também vai ser prejudicado, né? O unir-se que significa cimentar, colar, né? Então veja, o nosso querido autor aqui, ele até diz o seguinte, olha, se existe um presente que os pais podem dar aos seus filhos no dia do casamento, este presente é a libertação, gente. Tá? Por quê? Porque tem alguns pais que são muito controladores, né? Querem controlar a vida dos filhos até depois que os filhos se casam, né? Querem exercer um domínio, um controle, tá certo? Sobre os filhos, até mesmo depois que os filhos se casam. Então, o autor aqui está dizendo que se existe um presente que os pais podem dar aos seus filhos no dia do casamento dos filhos, esse presente é a libertação, é liberá-los, né? E os filhos precisam saber disso. É importante até que os pais expressem esse compromisso verbalmente. Expressem, olha, vocês estão hoje, né, livres, vamos dizer assim, para viver a vida de vocês, né? Agora vocês são uma nova família que está se formando. Então,
até seria interessante, de fato, né, nesse momento do casamento, do jovem casal, que os pais, eles falem isso, né, verbalmente. Então, note, gente, essa aula de hoje, ela é muito interessante. Quando eu estava preparando aqui a aula, eu estava pensando que ela é muito interessante tanto para aqueles casais, né? Essa aula ela é interessante para casais que estão noivos, né? Que estão se preparando para o casamento, para casais recém-casados, né? Enfim, para casais que já têm algum tempo de casamento e que de repente tem algum tipo de problema no relacionamento com os sogros e com os pais, que pode perdurar por alguns anos esses problemas, mas essa aula também é interessante para aqueles casais que já estão num momento de maturidade em que os filhos estão se casando, né? Em que os filhos estão saindo de casa, tá certo? Ou que estão prestes a se casar e a sair de casa, porque nós vamos ter aqui dicas muito interessantes para esses casais mais maduros também, que precisam aprender a liberar os seus filhos na hora que os filhos estão saindo de casa, particularmente, né, e especialmente para o casamento, tá? Então veja, vamos seguir aqui. Este deixar, tá, é uma das responsabilidades mais difíceis para os pais, né? Interessante, porque o texto diz: por isso deixa o homem pai e mãe, né? Então, o homem que está se casando, ele tem que deixar emocionalmente o seu pai e a sua mãe. Mas esse deixar é difícil para o pai e para a mãe também, né? Se é difícil para o filho deixar o pai e a mãe, se é difícil para a filha, né, cortar o cordão umbilical ali da dependência emocional do pai e da mãe, também é difícil para o pai e para a mãe, né, deixar o filho ir, deixar a filha ir, na hora que o filho e a filha se casam. Então, perdão, gente, então este deixar é uma das responsabilidades mais difíceis para ambos os lados, né? Inclusive para os pais e para os sogros, vamos dizer assim, né? Então veja, deixar pai e mãe, né, no caso do jovem e da jovem que está se casando, deixar pai e mãe pode ser uma das decisões mais difíceis e mais dolorosas de se tomar, tá? Então, para o casal que também está contraindo núpcias, né, deixar pai e mãe pode ser uma das decisões mais difíceis e mais dolorosas para se tomar. Casais têm sido prejudicados no seu relacionamento porque os filhos nunca se desligaram emocionalmente da sua família, tá? Então, isso aqui é fato, né? Se não for o caso de algum casal que está ouvindo esta aula agora, você deve conhecer pessoas, né, que tiveram ou têm o seu casamento prejudicado porque não se desligaram do pai e da mãe, né? Eu particularmente conheço casos, né, de pessoas que tiveram muito problema, né? Tá me vindo aqui à mente agora um caso, dois casos na verdade, né? Um que chegou a separar da esposa porque não conseguia um homem já, até de uma... Já não era um mocinho de 20 e poucos anos, não. Acho que um homem de mais de 40 anos já. Mas não conseguia, né, ali cortar o cordão umbilical emocional com a mãe. E terminou perdendo o casamento. Terminou separando da esposa, né, porque não conseguia emocionalmente se desligar da sua mãe, né? E estou me lembrando de um outro caso também, de um casal, né, que a gente acompanhou, que teve muito esse problema no início, mas depois conseguiu superar, né? Mas tiveram muitos problemas no início, por quê? Porque não se conseguia cortar, né, essa dependência emocional dos pais no início do casamento, tá? Então, gente, realmente, né, muitos casais são prejudicados no seu relacionamento, né? O relacionamento do marido com a esposa é prejudicado
Por quê? Porque um dos dois ou os dois não conseguem se desligar emocionalmente da sua família, tá? Não conseguem se desligar emocionalmente do pai e da mãe, ou seja, do sogro e da sogra, do pai e da mãe, tá? Muito bem, vamos lá. Olha só, o autor aqui, ele tem uma palavra interessante aqui também, de exortação, né? Vamos dizer assim. Ele diz o seguinte: olha, seu marido é o seu marido, não o seu papai. E a sua esposa é sua esposa e não a sua mamãe. Tá? Você se casou não com o seu pai, você casou com o seu marido. E você, marido, se casou com a sua esposa, não com a sua mamãe. Tá? Você pode achar que não tem, inclusive ele chega ao ponto de dizer aqui que você pode achar que não tem importância usar estes termos para se dirigir a seu querido ou querida. Mas creio que isto é capaz de atrapalhar o sentimento de romantismo de um para com o outro, né? Então, ele está falando até, e não é incomum a gente encontrar, né, casais que, principalmente depois que os filhos nascem, né, a esposa chama o marido de papai e o marido chama a esposa de mamãe, né, porque os filhos nasceram, aí os filhos chamam, né, papai e mamãe, e aí o marido começa a chamar a sua esposa de mamãe e a esposa começa a chamar o seu marido de papai. Né? Então o Jaime Kemp ele até diz aqui, né? Você pode achar que isso não tem importância, né? Mas isto é capaz de atrapalhar o romantismo do casal, né? O romantismo de um para com o outro. Então veja, você deixa pai e mãe, não se casa com eles, né? Inclusive aqui no sentido de que às vezes, né? Por exemplo, o marido quer que a sua, né, nova ali, a sua esposa, né, a sua querida esposa ali, no seu novo relacionamento, ele quer que a esposa faça tudo igual a mamãezinha dele fazia, né? Então a comidinha tem que ser igual a mamãezinha fazia, né? A roupa tem que ser lavada, tem que ser dobrada na gavetinha igual a mamãezinha dele fazia. Então ele quer que a esposinha dele seja a mamãezinha, mas não é assim. A esposa é uma outra pessoa, é uma outra mulher, não é, que tem a sua própria característica, né? Que tem a sua própria personalidade, tá certo? E também acontece o caso de meninas que acham que casaram com o pai, mas não casaram com o pai, casaram com o seu marido. Então acham que o seu marido tem que ser igual ao seu pai, né? Tem que fazer tudo igual o papai fazia, né? Tem que ter a mesma organização do papai, tem que ter, né, as mesmas atitudes do papai. E não é assim, né, gente? Então, como diz ele aqui, você deixa pai e mãe, não se casa com pai e mãe, tá? Então, é um ponto muito importante aqui também que a gente precisa levar em consideração, tá? Então, veja, é importante que os pais planejem, de preferência antes do casamento, a melhor maneira de contribuir para o sucesso do novo lar, tá? Então, tanto pais como sogros devem planejar, tá? A melhor maneira de contribuir para o sucesso do novo lar que está se formando, tá? Então, e de preferência que isso aconteça antes do casamento, né? Que antes do casamento, pais e sogros planejem a melhor maneira de contribuir para o sucesso do novo lar que vai se formar, tá? Então aqui o Jaime ele faz uma pergunta, né? Como os sogros podem estabelecer um bom relacionamento com os recém-casados, tá? Então, como os sogros e os pais podem estabelecer um bom relacionamento com os recém-casados, né? Então aqui é como eu falei, são aquelas dicas boas para aqueles casais que já são mais maduros, cujos filhos estão prestes a sair de casa, né? Para contrair núpcias, tá? Então você aí que está na faixa aí dos 50 anos, mais ou menos,
né, e que os seus filhos e filhas já estão para se casar ou já se casaram, são recém-casados, as dicas que nós vamos dar a seguir aqui é para esses casais mais maduros, tá? E depois nós vamos dar dicas para os casais recém-casados, tá bom? Então, no próximo áudio eu vou trazer aqui estas dicas. Aula 18, áudio 2. Muito bem, então vamos lá. Vamos começar pelas sugestões práticas para os sogros e para os pais, tá? Então aqui, olha, preste atenção. O autor que a gente está seguindo, ele vai trazer aqui 10 mandamentos, tá? 10 mandamentos dos pais e dos sogros em relação aos seus filhos, tá bom? 10 mandamentos. Vamos lá. Primeiro mandamento. Olha, a tendência dos pais é dar palpites. Por essa razão, a primeira sugestão é não dar conselhos, a não ser que o casal peça, tá? Então não queira dar casal, né? Não queira dar conselho para os recém-casados, a menos que eles peçam conselhos, tá? E mesmo nesse caso, mesmo que os recém-casados peçam conselhos, pode-se dar uma sugestão, mas deve-se deixar o casal livre para aceitar ou rejeitar o conselho. Então não dê conselho, a menos que os recém-casados peçam, e mesmo assim que esse conselho seja uma sugestão, e você não force os recém-casados a fazer o que você acha que eles devem fazer, né? Que você não force os recém-casados, né? Você como pai, como sogro, como sogra, não force os recém-casados a fazer o que você acha que eles devam fazer, mas dê liberdade para eles, para que eles, não é, aceitem ou rejeitem o seu conselho, tá? Bom, esse é o primeiro mandamento. Segundo mandamento, não imponha seus padrões e valores de vida aos seus filhos. Eles são indivíduos iniciando seu novo lar. Eles devem ter o privilégio de estabelecer seus próprios padrões e desenvolver suas tradições independentemente dos seus pais, tá? Então é isso, gente, né? Não imponha os seus padrões, não imponha os seus valores na vida dos seus filhos, né? Por quê? Porque eles são indivíduos, são pessoas diferentes de você. Podem ser seu filho, sua filha, pode ser seu genro, sua nora, mas são pessoas, são indivíduos, estão iniciando um novo lar, né? Eles devem ter o privilégio de estabelecer os seus próprios padrões, de desenvolver as suas próprias tradições ali no seu novo lar que está sendo formado, tá? Terceiro mandamento aqui, olha, se seus filhos falarem alguma coisa confidencial com você, não passe para outros, né? Especialmente para amigos e parentes. Não passe para outros o que eles confiarem a você. Se quebrar esta confiança, não espere que eles contem da próxima vez, né? Então, gente, existem muitos pais e sogros que não entendem por que, às vezes, os filhos, o genro e a nora, se afastam, né? Mas existem vários comportamentos dos pais e dos sogros que podem terminar afastando mesmo os filhos e o genro e a nora, né? Então, é importante, por exemplo, esse aqui é um caso, tá? Esse aqui é um caso, você guardar segredo, né? Se os filhos, né, genro, nora, falarem alguma coisa confidencial, você tem que manter isso em sigilo. Não pode ficar falando isso para os outros, porque aí a confiança se vai e aí eles se afastam e não vão mais querer conversar, né, coisas assim íntimas, tá certo? Vamos lá, quarto mandamento aqui. Quarto mandamento, olha. Não use o dinheiro como uma arma contra os seus filhos, tá?
Não use o dinheiro como uma arma. O que significa isso aqui? Vamos supor, você vai emprestar um dinheiro, né, para o seu filho, para o seu genro, para a sua nora, tá? Mas você vai emprestar desde que eles façam aquilo que você está mandando eles fazer. Desde que eles façam aquilo que você está orientando eles a fazer. Senão você não vai emprestar. Então, a pessoa termina usando o dinheiro como uma arma de manipulação, tá? Então, veja, não use o dinheiro como uma arma contra os seus filhos. Também, preste atenção nisso aqui, gente, é muito interessante essa parte aqui, olha. Também não ofereça ajuda financeira se eles não pedirem. Tá, gente? Não ofereça, olha, isso aqui é sabedoria, preste atenção nisso. Né? Mesmo que você esteja vendo que eles estão passando uma batalha financeira, não ofereça ajuda financeira, a menos que eles peçam. Porque se você oferecer sem que eles peçam, pode parecer uma espécie de uma interferência, né, no novo lar. Deixe que eles venham pedir, se for o caso, tá? Então veja, é importante também que o casal recém-casado, né, que o casal estabeleça a sua independência financeira. Eles precisam aprender a lidar com dinheiro, a administrar. Então eles têm que estabelecer a sua independência financeira. Se o papai e a mamãe continuarem ali pondo dinheiro o tempo inteiro, sem que o casal nem mesmo peça ajuda, então isso é como não deixar aquele casal crescer, amadurecer, né? Por quê? Porque eles precisam desse amadurecimento, eles precisam estabelecer a sua independência financeira, né? Veja, pode ser difícil para você ver seu filho, né, e o cônjuge do seu filho enfrentar lutas financeiras. Pode ser difícil para você ver eles enfrentando batalhas financeiras, mas reconheça que essas lutas são necessárias e valiosas para que o casal possa desenvolver a sua própria vida juntos, tá, gente? Então, você precisa, né? Nós, os pais, que somos um pouco mais maduros aí, que já temos filhos nessa fase, né? Que estão saindo de casa, que estão se casando ou que estão prestes a se casar, né? Nós não podemos ficar interferindo na vida dos nossos filhos, dos nossos genros e noras. Não podemos ficar interferindo, inclusive nessa parte financeira. Temos que deixar eles terem as suas próprias experiências. É claro que se um filho, né, pedir uma ajuda financeira a um pai e o pai puder ajudar, deve ajudar, não é? Mas não ofereça ajuda sem que eles peçam. Permita que eles passem ali as suas batalhas, os seus perrengues, porque é assim que eles vão amadurecer, é assim que eles vão, né, aprender a administrar os seus recursos, tá certo? Vamos lá. Quinto mandamento aqui para os sogros e pais, olha lá. Não tome partido nas discussões entre o novo casal, tá? Lembre-se, a lealdade primária deve ser de um para com o outro e não para com os pais, tá? Então, não tome partido, né? Esse está certo, aquele está errado, né? Meu filhinho está certo, você, minha nora, você está errada. É meu filhinho que está com a razão. Não tome partido, né? E outra coisa, a gente tem que se lembrar que a lealdade primária dos recém-casados deve ser de um para com o outro, não para com os pais, né? Então, se acontecer uma situação aí, vamos supor, de um problema aí, de uma indisposição entre a sogra e a nora, né? Então que a mãe não fique surpresa se o filho defender a esposa dele. Porque a partir do momento que a pessoa se casa, né? Os pais, eles são muito importantes, sempre serão por toda a vida, mas a pessoa mais importante na vida da pessoa que se casou é o seu cônjuge. A pessoa mais importante na vida do seu filho agora é a esposa dele, não a mamãe dele mais,
né? Então, gente, é isso. A lealdade primária deve ser, né, do marido para com a mulher, da mulher para com o marido, e não para com o papai e com a mamãe. Tá certo? Então, isso aqui é outra sugestão prática bem interessante aqui que o autor do livro traz para a gente, tá? Sexto mandamento aqui, olha. Não imponha suas ideias sobre como criar filhos, tá? Não imponha suas ideias, você, pai, mãe, sogro, sogra, não imponha suas ideias sobre como criar filhos. Procure aceitar a maneira como eles, os recém-casados, estão criando seus filhos, né? Ou seja, os netos dos pais e dos sogros. Né? Você tem que aceitar a maneira como eles estão criando seus netos. Lembre-se que Deus responsabiliza os pais e não os avós pela educação dos filhos, tá? Claro que os avós podem exercer uma influência, né? Desde que seja uma influência positiva, né? Mas a responsabilidade é dos pais, né? E Deus responsabiliza os pais e não os avós pela educação dos filhos, né? E realmente o Jaime até diz aqui que muitos pais, né, o procuram, né, o procuravam e diziam para ele, né, que quando os avós cuidavam dos filhos por um dia só, os filhos voltavam para casa indisciplinados, né? E ele diz aqui o seguinte: eu sei que certas vovós têm a mania de estragar os netos, né? E como isso dificulta o trabalho dos filhos na criação, né, dos netos, tá certo? Então, esse ponto aqui também da criação, né, dos filhos do casal, do recém-casado casal, né, que são os netos dos pais e dos sogros, esse é um ponto também bem importante que precisa ser observado. Vamos lá. O sétimo mandamento aqui para os pais e para os sogros. O sétimo mandamento. Trate o casal com respeito e não critique suas decisões. Há muitas coisas que eles têm que aprender e precisam aprender sozinhos. Deixe-os cometer erros e não tome atitude. Não falei para vocês, né? Então é isso, né? Veja, os sogros e os pais precisam respeitar, né, as decisões dos recém-casados, não é? Por quê? Eles vão errar, não é? Eles vão errar. E é necessário até que errem, porque é a partir dos erros que a gente aprende, que a gente passa a aprender, né? Eles precisam aprender sozinhos, né? E também é muito importante que os pais e os sogros não tenham aquela atitude: ah, não falei para vocês, tá vendo? Vocês não me ouviram, eu não falei, né? Então esse tipo de atitude é uma atitude que afasta as pessoas, gente, né? Então mesmo que, né, que de repente os pais ou os sogros tenham aconselhado, né, e tenha acontecido justamente aquilo em relação ao que eles tinham alertado, não tem essa atitude. Eu não falei, tá vendo? Eu não falei. Não tem esse tipo de atitude, que esse tipo de atitude afasta as pessoas, né? Ok? Muito bem. Entenda que o jovem casal tem que crescer, tem que amadurecer, tem que aprender com a vida, né? Até com os próprios erros, tá? Oitavo mandamento aqui, olha, diz assim: procure manter uma comunicação aberta com o seu genro e nora. Mostre interesse genuíno nos interesses dele ou dela, tá? Então, procure manter uma boa comunicação, uma comunicação aberta, né, transparente com o seu genro, com a sua nora, tá? Tente mostrar interesse genuíno nos interesses que essa pessoa tem, ok? Vamos lá, nono mandamento aqui, olha. Não viva sua vida através da vida dos seus filhos.
procure desenvolver sua vida com a sua própria esposa ou marido, tá? Então veja, tem pais, né, que querem se realizar na vida dos filhos, tá certo? Às vezes não se realizaram nas próprias vidas e querem se realizar na vida dos filhos, tá? Então muito cuidado com isso. Então não viva a sua vida através da vida dos seus filhos. Você precisa desenvolver a sua vida com o seu marido e com a sua mulher. Vocês pais, vocês sogros, né, vocês têm que desenvolver a vida de vocês com os seus cônjuges, tá? A vida deles. Não viva a sua vida através da vida dos seus filhos. Não espere, né, que o casal aí de recém-casados, não espere que eles gastem muito tempo com vocês, né? Dando liberdade ao novo casal, vocês estarão construindo um relacionamento saudável com eles. Então, dê liberdade para o novo casal. Não fique querendo controlar a vida deles. Não fique querendo, não viver a sua vida através da vida deles. Dê liberdade para eles, tá certo? Dê espaço, né? Como algumas pessoas dizem também. E o 10º mandamento aqui é o seguinte: não trate o seu genro ou a sua nora como um ladrão que roubou o amor do seu filho ou da sua filha, mas abrace-os como membros da sua família, tá? Então, não pense aí que o seu genro é um ladrão, né? Que a sua nora é uma ladra que roubou o seu filho, a sua filha. Não pense dessa maneira. Mas pense, não é, que eles agora são membros também da sua família. O seu genro, a sua nora, não é, queira você ou não, agora são membros da sua família. Então, abrace-os como um membro da sua família, tá, gente? Então, esses aqui são os 10 mandamentos dos pais, dos sogros, em relação aos seus filhos, tá? Agora nós vamos ver aqui algumas sugestões práticas, tá? Para os recém-casados, tá? Então veja que a gente falou aqui algumas sugestões práticas para os sogros e pais, né? Agora, algumas sugestões práticas para os recém-casados, tá? Como é que os recém-casados devem se portar, né, diante do sogro, da sogra, do pai e da mãe, tá bom? Então nós vamos ver isso no próximo áudio. Aula 18, áudio 3. Muito bem, queridos. Então agora algumas maneiras pelas quais os recém-casados podem desenvolver um bom relacionamento com os sogros e pais. Então vamos lá, algumas sugestões práticas. Primeira sugestão: não morem com seus pais depois de casados, né? Procurem sempre morar na sua própria casa, mesmo que seja alugada e muito humilde. Morar com os pais ou sogros geralmente é uma péssima maneira de iniciar um novo lar, tá, gente? Isso aqui é uma dica importantíssima, tá? É uma dica importantíssima. É você não morar com os pais ou com os sogros, né? Depois de casado, tá? Procure ter a sua própria casa. Como diz aquele ditado, quem casa quer casa, né? Então, mesmo que seja uma casa humilde, alugada, mas tenha o seu cantinho, porque existem muitos casos, eu conheço, você deve conhecer, de problemas sérios no início do casamento. Por quê? Porque os recém-casados foram morar, né, no mesmo quintal, ali na mesma casa, às vezes, que os pais ou que os sogros, tá? Vamos lá. Segunda dica. Não pense que qualquer dos pais deve ajudá-los financeiramente, tá? Não pense isso, não fique contando com isso, né? Eventualmente, se você precisar, se os seus pais puderem ajudar,
você pode até pedir uma ajuda, mas isso também não pode ser uma coisa constante, né? A todo momento, a toda hora, né? Você precisa, o recém-casado casal precisa, né, se equilibrar aí, precisa se ajustar, precisa se organizar nesta parte. Terceira sugestão, né? Olha, cuidado com a atenção excessiva dada aos pais. Cuidado com a atenção excessiva dada ao papai e à mamãe. Isso pode criar ciúmes e raízes de amargura no seu esposo ou na sua esposa, gente. Então, isso aqui é importantíssimo também, né? Tem certos filhos, por exemplo, que dão uma atenção excessiva para os pais, especialmente para a mamãe, né? E aí a esposa fica com ciúmes. Não é natural que aconteça isso. E olha, não é só ciúmes, pode criar inclusive raiz de amargura, tá certo? Então veja, quantas vezes ouvimos expressões como esta? Para seus pais você sempre tem tempo, mas para mim não. Né? Às vezes você já deve ter ouvido esse tipo de expressão, né? Para os seus pais, para o seu papai, para a sua mamãe, você sempre tem tempo, mas não tem tempo para mim, né? Então veja, se um dos cônjuges comete este erro, ele poderá estar jogando os seus pais contra o seu esposo ou contra a sua esposa, né? A tendência natural, consciente ou inconsciente, será rejeitar os sogros, né? No caso, por exemplo, vamos dizer que o filho, né? O marido, no caso, parece que tem mais tempo para o pai e para a mãe do que para a própria esposa. O que vai acontecer? Né? Consciente ou inconscientemente, essa esposa vai rejeitar o sogro e a sogra. Tá certo? Afinal de contas, é como se o sogro e a sogra estivessem roubando algo que é seu, né? Mas pode acontecer o inverso também, né? A filha que dá muita atenção para o pai e para a mãe. E esquece do marido, esquece do esposo. Também é errado, né? Aí o esposo também vai desenvolver uma atitude negativa em relação ao seu sogro e à sua sogra. Tá? Então, muito cuidado aqui, gente. Esse é um ponto muito importante. Né? A gente tem que ter muito equilíbrio aqui, tá? Muito cuidado para que você não deixe de ser filho, você não deixe de dar atenção aos seus pais, mas que isso não interfira no seu relacionamento conjugal, porque olha, tem certos maridos e esposas que não têm noção, né? Parece que não tem um senso assim de noção. Não tem um senso de limite, né? Até que ponto você deve se envolver com seus pais e a partir de qual ponto esse envolvimento com seus pais começa a atrapalhar o seu próprio casamento. Tá? A gente precisa ter, né? As pessoas, os casais, precisam ter esse senso de limite, tá certo? Muito bem. Outra sugestão aqui, olha, não use constantemente seus pais ou sogros como babás, tá? Sogro e sogra, pai e mãe não são babás. Naturalmente, os avós vão querer cuidar dos netos, mas há o perigo de abusar dessa boa vontade, né? Então tem casais que abusam, né, dessa boa vontade do vô e da avó de cuidar dos netos, tá certo? Outra sugestão prática aqui, olha. Não esqueça do aniversário dos seus pais e dos seus sogros, né? Pode parecer uma coisa pequena, mas você é capaz de ganhar a sua sogra, por exemplo, com um buquê de rosas no aniversário dela, por exemplo, né? Você é capaz de ganhar a sua sogra com um presente no aniversário dela. Então não esqueça disso, tá bom, gente? São pequenos detalhes, mas que fazem a diferença, né? Sexta dica aqui, olha. De vez em quando, expresse verbalmente seus sentimentos positivos para com seus pais. Eles precisam saber que são importantes em sua vida, né? Então, é o outro extremo, né? Aqueles casais que
cortam tanto o cordão umbilical que nem falam mais com os pais, que nem expressam mais sentimentos de amor e sentimentos positivos em relação aos pais. Então, cuidado com os extremos, né? De vez em quando, fale, né? Do seu amor, dos seus sentimentos positivos para com os seus pais, tá? Isso é importante para eles. 7ª dica aqui, gente. Descubra que tipo de relacionamento seus pais e sogros esperavam de vocês, tá? Descubra que tipo de relacionamento os seus pais e os seus sogros esperam de vocês. Por exemplo, com que frequência vocês podem visitá-los ou telefonar-lhes, né? Isso depende de família para família, né? De pais e sogros para pais e sogros, depende. Alguns, se fosse possível, queria visita todo dia e telefonema todo dia, né? Outros já não querem, outros já querem mais liberdade, né? Há avós, né, que querem ficar com os netos, mas não todos os dias, né? Querem uma certa liberdade também, um certo espaço, tá? Então, é importante que você descubra que tipo de relacionamento seus pais e sogros esperam de vocês, tá? E 8ª e última dica aqui: procure demonstrar amor para com os seus sogros. De vez em quando, pergunte a si mesmo: o que é que eu tenho feito recentemente para demonstrar que eu os aprecio e os amo, né? Então, pergunte-se aí para você mesmo: o que é que você tem feito para demonstrar que você ama o seu sogro e a sua sogra, que você os aprecia, né? Pergunte de vez em quando isso para você mesmo, tá? Então, gente, veja, o autor diz o seguinte, né? Que é triste a situação de não haver um bom relacionamento entre sogros e filhos, né? Mas os sogros existem para que possam ser uma bênção na vida dos filhos e netos. E os filhos e netos devem fazer de tudo para que os seus pais, né, e avós de seus filhos sejam felizes, tá? Então, é isso, né? Os nossos sogros, os nossos pais, eles existem para que eles sejam uma bênção nas nossas vidas, nas vidas dos nossos filhos, que são os netos deles, né? Então, tanto nós, filhos, como os nossos filhos, né, que são netos dos nossos pais e sogros, nós devemos fazer tudo para que todas as partes, né, vivam em harmonia e sejam felizes, certo, gente? Muito bem. Já estamos chegando aqui no final. Eu quero apenas dizer o seguinte, olha, quero terminar dizendo o seguinte aqui. À medida que a gente foi avançando nesse curso, né, talvez você tenha percebido que você já cometeu vários erros, né? Todos nós já cometemos erros na nossa vida familiar, né, no nosso relacionamento conjugal, no relacionamento com os nossos filhos, né, com os nossos pais, com os nossos sogros, como a gente está falando hoje, né? Veja, todos nós cometemos erros, né? Todos nós, ao longo da nossa caminhada, cometemos erros, tá? Claro, alguns cometeram mais erros do que outros, né? Mas o Jaime Kemp, ele termina aqui dizendo o seguinte, né? Que a nossa tendência natural é sentir culpa, né? Nos sentirmos culpados pelos erros cometidos. Então ele dá o seguinte conselho aqui para a gente, olha, não fique revivendo o passado, tá? Não fique revivendo o passado. Nós temos o presente e o futuro. O passado, infelizmente, já passou. Nós temos o presente e o futuro. Se há alguma coisa a ser corrigida em relação ao passado, algum pedido de perdão a ser feito, algum relacionamento a ser restaurado, faça isso, tá? Mas
ao fazer isso, deixe o passado no passado, porque nós temos o presente e o futuro. E Deus sempre quer realizar mudanças em nossa vida. Por isso, se você sente que falhou, peça perdão a Deus e a sua esposa e filhos. E se for o caso, não é? Então, desculpe, deixa eu reler aqui. Olha, se você sente que falhou, peça perdão a Deus e a sua esposa e filhos, se for o caso, e comece uma vida nova, tá? Vamos lá, não desista. Você errou? Não fique se culpando. Corrija o que precisa ser corrigido e vamos viver o presente e vamos, não é? Semear, plantar para o futuro, né? Vamos começar uma vida nova, tá certo, gente? E também outra coisa que ele fala aqui pra gente é que você não vai conseguir viver tudo isso que a gente falou aqui nesse curso, né? Será impossível aplicar essas verdades sem uma capacitação de Deus, tá? Então, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, gente. Portanto, é necessário que você entregue a sua vida a Deus, se ainda não fez isso, né? Que você tenha Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. E que você dependa do Espírito Santo, porque na sua própria força é impossível. Então, dependa do Espírito Santo de Deus para praticar o que a palavra de Deus ensina, né? E para ter uma família abençoada, uma família feliz. Ok, meus queridos? Então é isso. Número 18, a última aula do curso. Eu gostaria de pedir a sua atenção. Se você chegou até aqui no curso, me ouça mais 5 minutinhos, tá? Eu quero fazer aqui alguns agradecimentos. Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né? Pela oportunidade de ter gravado mais este curso, né? Muito obrigado, Senhor, né? Por esta oportunidade. Agradeço a Deus por ter me capacitado, né? Agradeço a Deus por ter nos disposto, né, esse material que a gente tem usado. Louvo a Deus pela vida desses autores que a gente citou aqui, né? Também agradeço a Deus pela vida da minha família, da minha esposa, da minha filha Gabriela, do meu filho Guilherme, do meu filho Gustavo, que tem sido uma bênção na minha vida. Não somos uma família perfeita, né? Mas estamos aí caminhando e tenho certeza que Deus vai nos abençoar. E eu agradeço a eles porque é com o apoio deles que a gente tem conseguido seguir, né, e exercer o ministério que Deus tem nos dado. Eu quero agradecer de forma especial ao meu filho Guilherme, porque ele tem sido um instrumento de Deus aí para subir estes áudios para o YouTube, né? Então a gente grava no WhatsApp, manda para muitas pessoas no WhatsApp, mas depois essas aulas ficam salvas no YouTube e o Guilherme é que tem sido esse instrumento de Deus aí. Muito obrigado, Guilherme, por sua cooperação. Também agradeço a Deus pela igreja, Igreja Evangélica Avivamento Bíblico do Tucuruvi, que também tem me apoiado muito, né? Tem me apoiado de todas as formas, de todas as maneiras, né? Me incentivado, me encorajado, né? E também até mesmo com as suas contribuições financeiras, né? Tem financiado, vamos dizer assim, o ministério que Deus tem nos dado. A gente tem um ministério de tempo integral e Deus tem então usado os irmãos ali da igreja do Tucuruvi para financiarem, vamos dizer assim, o nosso ministério, para que a gente possa abençoar muitas vidas, não apenas as vidas da igreja, mas muitas outras pessoas de outras igrejas e até pessoas que não frequentam nenhuma igreja. Então, agradeço a Deus também pela Igreja Evangélica Avivamento Bíblico ali no Tucuruvi, tá? E quero terminar aqui incentivando você a fazer os outros cursos, né, que o Senhor nos permitiu gravar. Então, além deste curso, Edificando Famílias Saudáveis, nós temos mais 3 cursos inteiramente gratuitos
e já completos ali no nosso canal do YouTube, tá, gente? Então, o canal do YouTube tem o meu nome, Ronaldo Guedes Bezerra, né? Lembrando sempre, o meu Bezerra é com S, tá? Então, ali no meu canal você vai ter várias pregações, né? Várias ministrações que a gente faz ali na igreja. Temos várias playlists bem interessantes. E entre essas playlists nós temos os cursos Panorama do Velho Testamento, Panorama do Novo Testamento e o curso de Sabedoria Prática para a Vida, curso baseado nos livros de Provérbios e Eclesiastes, um curso bem prático, tá? Se você gostou do Edificando Famílias Saudáveis, eu tenho certeza que você vai gostar do curso Sabedoria Prática para a Vida. Então, se programe para fazer aí estes cursos também, tá bom, gente? Estão disponíveis lá no meu canal do YouTube. E também vou terminar aqui fazendo mais um apelo, vamos dizer assim, para você. Né? Se você foi abençoado por estas aulas, por este curso, pense com carinho em abençoar a minha vida também, o ministério que Deus nos concedeu, não é? Você pode fazer isso adquirindo os nossos livros, tá, gente? Então Deus me permitiu escrever 3 livros: o Abraão, uma jornada de fé, o livro Daniel, Vitória no Cativeiro e o livro Avivamentos na História Bíblica, tá? Então você pode adquirir 1, 2 ou os 3 livros, tá bom? E você vai me ajudar bastante, não é? No nosso ministério, tá? Entre em contato comigo, eu te informo, eu te falo sobre o conteúdo dos livros, eu te falo sobre os valores, né? O preço de cada livro, as despesas de correio, tá bom? Eu te dou todas as informações. Entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, que é o 11 DDD 11 96308 9988, tá? Daqui a pouco eu repito novamente o número do WhatsApp. Mas entre em contato comigo e a gente fala sobre os livros. Se você sentir desejo de ofertar também, né? Muitas pessoas já mandaram uma oferta, né? Os cursos são totalmente gratuitos, como você bem sabe. Mas se Deus tocar no teu coração, de você investir uma oferta em nossa vida, em nosso ministério, independentemente dos livros, faça isso, né? Se você tem sido abençoado, abençoe também a nossa vida, tá? E, por último, quero pedir que vocês nos sigam aí nas redes sociais, gente, tá? Então, tem várias maneiras de você nos seguir. Pelo Facebook, tá? Então, tanto o perfil pessoal como a nossa página no Facebook. Tem 2 maneiras de você nos seguir no Facebook, pelo perfil ou pela página, tá? Ambos com o meu nome. Também estamos no Twitter. Procure lá a gente no Twitter. Ronaldo G. Bezerra no Twitter, tá bom? Também estamos no Instagram, né? Instagram. Ronaldo Guedes Bezerra. Procure lá no Instagram, siga lá, a gente sempre coloca coisas muito legais, né? Vídeos de lives que a gente tem feito, eu e a minha esposa, temos feito várias lives com temas variados, tá? Muitos temas sobre saúde emocional, né? Muitos temas muito práticos estão lá no Instagram para você ouvir também, tá? Temos também o site www.ronaldoguedesbezerra.com.br, tá? Visite o nosso site e também o blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, o blog Cristianismo Total, também conhecido como blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra. Você procura no Google, entra lá no Google, blog do pastor Ronaldo Guedes Bezerra, onde a gente compartilha ali muitos esboços, né, de estudos bíblicos, esboços de pregações, um material farto, né, para pregadores, para pastores, para presbíteros, diáconos, dirigentes de congregação, professores de escola dominical, líderes de células, né? Temos lá ali
um material lindo, vasto, rico, né? Temos muitos acessos, ali já são mais de 4 milhões de acessos no blog, um blog que já funciona aí há mais de 10 anos. Então visite lá o nosso blog também, tá? E se você quer nos convidar para uma palestra para casais ou algum outro tema para ministrar na sua igreja, então vou mais uma vez repetir aqui o número do meu WhatsApp. Entre em contato conosco. DDD 11 número 96308 9988, ok? DDD 11 96308 9988. Entre em contato conosco. Vamos agendar uma palestra para casais ou para jovens ou qualquer outro tema. A gente pode conversar e ministrar aí na sua igreja, ok? Então é isso, meus queridos. Deus abençoe. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até o final deste curso. Se você puder, manda uma mensagem para a gente, dizendo o que você achou do curso, dando um testemunho, falando de outras pessoas para quem você compartilhou esse curso, tá bom? Manda um retorno para nós aí, que nós vamos ficar muito felizes e muito alegres. Deus abençoe a sua vida e até o próximo curso, permitindo Deus.